Bom dia a todos, graça e paz, Deus abençoe a todos aí, ótima manhã, estão reinando em vida, da cruz para frente, amém? Graça e paz, estamos aí mais um dia, enfim, firmado na graça do eterno Deus, para falar mais um pouco das insondâncias, das revelações da graça de Cristo, amém, meus irmãos? Já para passar para os irmãos que estamos aqui para refutar algumas coisas, enfim, mas não para atacar ninguém, mas para trazer as insondâncias da verdade, da realidade, ao qual não são faladas dentro de lugares chamados igrejas, né? Ao qual não existem verdadeiramente igrejas como prédios, mas sim Cristo deixou claro que a sua igreja seriam vidas, seriam pessoas, ao qual ele pega no livro de Mateus, capítulo 16, se não me engano, não fala a memória, 13, que ele fala Pedro. Ele diz: Pedro, és Petros, e sobre ti, então tu és Pedro, Petros, pedrinha. Sobre esta pedra, sobre você ele quis dizer, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por outras palavras, ele estava dizendo que as portas, a ignorância, não iam prevalecer contra a igreja de Deus, contra as pessoas, contra as vidas, contra mim. Porque no momento que eu soubesse a verdade, toda aquela ignorância, toda aquela nuvem de insabedoria ia cair por terra. Verdadeiramente, você também, depois de acabar identificando a verdade, a realidade da palavra de Cristo, como ela é, seus olhos iriam se abrir. Então, em outras palavras, ele estava colocando para Pedro naquela época, né, que Pedro, os teus olhos vão se abrir, entendeu? Enquanto eu ainda vejo igrejas como templos, como casa, a ignorância ainda está plantada na minha mente. Ainda eu sou deturbado, eu sou enganado, eu sacrifico, entendeu? E eu não entendo que Cristo, ele não pede sacrifício, ele nunca pediu o meu sacrifício, ele nunca pediu o seu sacrifício. Ele nunca pediu o sacrifício dos judeus que andavam com ele. Olha que ninguém faz nada sozinho. Todos nós sempre precisamos de alguém. Até mesmo Jesus, nos dias da sua carne, ele precisou chamar 12 para andar com ele. Por que ele precisou chamar 12? Porque ele entendeu que ele não poderia fazer nada sozinho na carne, no corpo físico. Ele sendo o próprio Deus, a Bíblia diz que ele se usurpou do céu. Isso aí está em Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Ele deixou sua majestade, o seu trono de glória, e desceu à terra, e se revestiu de carne, e passou a andar no meio dos judeus, dos fariseus, reprovando todas as obras deles. Amém? Então isso aí é algo divino, porque quando eu começo a percorrer, quando eu começo a estudar, a minha mente, o meu software, o meu hard drive começa a processar a minha CPU, e eu começo, o tesouro que sempre esteve dentro de mim, assim como sempre esteve dentro de você, começa a trabalhar de uma forma como tipo um relógio que está parado, que parou devido a um problema, devido ao ataque das pessoas por dentro desses templos religiosos. Quando eu falo religiosos, eu não estou dizendo templos de Umbanda, templos de Candomblés, eu estou falando a religião, a pior, a fatalidade da época de Jesus, dos dias da sua carne, foi os povos religiosos. Mas povos religiosos, saiba que o cristianismo nasceu dentro de Roma, porque eles eram conhecidos, os apóstolos, como os da casa do caminho, entendeu? Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendam, mente de Cristo ativada. Ele não diz que ninguém vem ao Pai
através do pastor, através desses homens. Ninguém vem ao Pai através de um homem. Ele era homem, digamos que ele era 100% Deus, mas a Bíblia toda ela nos relata que Paulo, quando ele vai ao terceiro céu, ele realmente entende, recebe diretamente da boca do justo, e com um entendimento mais aprimorado, daquele entendimento que passou por Isaías, passou por Moisés, passou por Jeremias, passou por Abacuque, Zacarias, Obadias, passou por todos eles na velha aliança, mas só foi revelado, até mesmo passou por Mateus, por Marcos, por João, passou tudo por eles, mas eles não conseguiram a identificar por causa que eles não foram chamados à graça de Deus. Poderia até muitos dizer que sim, que teve este evento naquele tempo, mas verdadeiramente não era manifesto a graça de Deus totalmente, por causa que os pactos ainda se cruzavam, tá entendendo? Então era necessário que verdadeiramente o sacrifício tivesse se dado na cruz do Calvário, porque se dando o sacrifício da cruz do Calvário, aí sim veria a verdadeira graça de Deus. Entenda que a graça de Deus, ela só acontece quando Cristo, ele é assunto aos céus, levado aos céus pelo seu sacrifício, ao qual ele estava no morro Gogotá. Antigamente era chamada também de Monte da Caveira, ou uns entendem como prensa de óleo, prensa de azeite. Ali ele estava, e ali quando ele é assunto aos céus, ele estende um braço para a direita, outro para a esquerda, ele disse: Tetelestai, Pai, está consumado, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Mas antes disso, eu consumado, ele diz: Pai, já está tudo feito, Pai, eu cumpri tudinho, Pai, não resta mais nada, pode derrubar essa carne e eu voltar a ti, porque nós somos um. E ele se lembra quando ele dizia até mesmo lá: quem vê a mim vê o Pai. Muitos questionavam: mostre-nos o Pai. E os fariseus iam contra ele: como tu falas do Pai? Quem és tu? E ele diz: vocês não conhecem o Pai, porque vocês não conhecem nem a mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o Pai, porque eu e o Pai somos um. E eu não faço nada de mim mesmo, eu faço somente aquelas coisas que eu aprendi de junto ao meu Pai. É o que eu faço hoje. Eu aprendi com o Pai. E é difícil de vocês, alguns de vocês, entender, porque quando a gente chega a essa primordialidade de aprimorar o nosso cérebro, a nossa mente, em coisas do Pai, percorrer as profundezas das Escrituras, ao qual não preciso provar nada para ninguém, mas algumas pessoas que já assistiram falando, ouviram o Pai falando em mim, porque eu não sabia nada, irmãos. Tudo que eu não aprendi dentro de um sistema religioso, eu não aprendi dentro de 4 paredes, ou num curso de teologia, porque tudo isso aí é balela, tudo isso aí é esterco, como Paulo disse. Paulo diz que tudo quando ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele refutou tudo ele refutou como esterco, tudo que ele aprendeu. Então, se você não refutar tudo que tu aprendeu debaixo da lei, sendo esterco, tu nunca vai, Cristo será gerado na tua mente, nunca terá a mente de Cristo, nunca irá entender como eu falo, entendeu? Porque Cristo precisa ser gerado em alguns de vocês, na realidade em todos vocês, porque se vocês ainda estão fazendo estes cultos sem raciocínio, não tem culto racional dentro dessas chamadas igrejas, culto da família, culto dos irmãos, culto da mesa de oração, culto do batismo, culto disso, culto daquilo, nem um culto desse é com raciocínio.
Culto racional, igual o apóstolo Paulo traz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, ele que oferecemos vossos corpos como sacrifício vivo. Na velha aliança era sacrifícios de animais mortos, para que eu possa oferecer um culto racional. Culto racional é culto com raciocínio. É o culto que tu raciocina e tu pensa. Agora esse culto irracional, o que se fazem dentro desses lugares, que é um absurdo, as pessoas não pensam. Ali só quem pensa é o líder, o chamado pastor. E verdadeiramente ele não é um pastor, ele não é um líder, entendeu? Porque se ele é um líder e ele não ama nenhum de vocês, porque se ele amasse, o amor é trazido da verdade. Aquilo que eu trago aqui a vocês é a verdade. Eu vos amo com um amor incondicional, sim. Entendeu? Qualquer um que chegar na minha frente, seja até mesmo um homossexual, qualquer um eu vou tratar de igual. De igualdade, uma pessoa, uma mulher, uma lésbica, enfim, entendeu? Vamos usar um termo melhor até, uma mulher que gosta de outra mulher, um homem que gosta de outro homem. O problema é dele e dela, é a vontade dele. Eu preciso, para me ter uma igualdade, um espírito elevado, eu não preciso até aceitar de certa forma, mas eu preciso suportar o meu próximo em amor. Eu preciso amá-lo. Jesus, você nunca viu Jesus nos dias da sua carne, ele indo contra, viu os eunucos naquele tempo. Jesus nunca foi contra esse tipo de pessoa. Ele tinha todos como ser humano. A oposição ao qual Jesus ia contra era o povo farisaico, os sacerdotes, os escribas, os povos religiosos daquela época. Caifás, Anás, Nicodemos até entendeu um pouco, saiu na madrugada, foi encontrar com Cristo, com Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, na praia. E ele ficou até surpreso, falou: mestre, só deve ser um rabi mesmo vindo da parte de Deus, porque não é possível. Ele reconheceu, ao qual Anás, Caifás não reconheciam. Ele pegou e mesmo disse: só pode tu vir de Deus mesmo para fazer tantos sinais assim. É só alguém que vem de Deus mesmo. Tá entendendo, irmãos? Para fazer tantos sinais assim. Aí Jesus pega e disse, cita para ele: tu sendo mestre em Israel, como assim? Jesus disse: é necessário, senta aí, é necessário, eu vou te dizer, tu nascer de novo, porque aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, irmãos, o que Cristo estava falando, ele falava aquela época que precisava sim passar por aquele ritual de águas, entendeu? Onde havia Jesus de Nazaré ainda em carne. Hoje o ministério é do outro. Hoje o ministério é do Espírito. Lembra quando ele pega a samaritana no poço de Jacó? Ele diz para a samaritana: mas ainda é chegado a hora, ao qual o Pai procura. O Pai está procurando. O Pai está procurando ainda. E o Pai não viu ainda dentro desses lugares, nenhum desses lugares. Porque enquanto você não entender que você é a igreja de Cristo, você é a igreja de Deus, ao qual ele falou para Pedro: Pedro, tu é Pedro, pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja não são parede, não são templo. A minha igreja é você. A minha igreja é o Elisandro. A minha igreja é o Ed. A minha igreja é o Nando. A minha igreja é o Vitor. Não importa, dependente do que eles estejam fazendo na carne, mas eles vão fazer tudo aquilo que o homem plantar, ele próprio colherá. Ei, a plantação é livre, o que tu quiser plantar, mas entenda que a colheita é certa. Se você plantar o bem, colherá o bem. Se você plantar o mal, colherá o mal. Entenda que nós estamos aqui participando de uma festa, ao qual o dono da festa é Deus. O dono da festa é Cristo, o Cristo ressuscitado da cruz para frente.
ao qual essa graça Ele deixou a chamada nossa em graça, não é debaixo da lei, não é debaixo de sacrifício, não é embaixo de jejum, não é embaixo de ceia, que ceia era um jantar noturno, não, nossa chamada não é a chamada dos judeus. Os judeus que crucificaram a Cristo, entenda isso, você sabe disso, mas a ignorância não deixa com que você veja isso, porque cada vez que o Espírito que já está pronto dentro de você te traz essa realidade, você acaba correndo para dentro de um templo. Aí lá o homem é usado, a carne do homem é usado de terno e gravata lá na frente e tira todo aquilo que o teu espírito pronto dentro de ti já sabe, já recebeu do Pai, que é a chamada em graça. Aí tu chega dentro de um templo lá, poxa, pá, tu vê, Deus falou comigo, sim, enfim, né? Mas ainda tu fica em dúvida, porque tu ouve falar lá do pastor, o pastor fala e ele tenta te ensinar, mas da forma dele, porque ele prega ao bel prazer dele, para que ele possa te fazer uma presa, para que ele possa te dilubriar, ele possa atacar o teu bolso, tirar o teu dinheirinho que tu ganha com tanto suor. Tu sai de manhã cedo, faz as tuas 8 horas, 12 horas, enfim, e depois ainda vai lá levar para ele. E aí a Bíblia fala, ele usa muito o ataque do livro de Malaquias. Eles amam usar Malaquias 3:10, trazei todo dízimo à casa do Senhor. Ei, a casa do Senhor, o templo em Jerusalém, que era chamada de Yahushalã no hebraico, era em Jerusalém. Casa do tesouro, templo em Jerusalém, Israel. Não existe mais. Esse templo caiu nos anos 70. Entenda que a casa do Senhor agora é você. Eu sou a casa do Senhor. O apóstolo Paulo, trazendo ao livro de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz que nós somos vasos de barro com grande tesouro dentro de nós. A casa do tesouro é você, Ed. A casa do tesouro sou eu. Não existe casa do tesouro, levar dinheiro para a igreja, não existe, para chamar da igreja essa falsária. Leia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 46 a 48. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 23. Tá entendendo, meus irmãos? É preciso. E Paulo trazendo as suas epístolas também no livro de Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus mora em vós. Paulo trazendo outra epístola também no livro de Gálatas, capítulo de número Gálatas, capítulo de número 2, versículo de ali 17, 18, ele disse assim, ó: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive no monte, Cristo vive dentro das 4 paredes, Cristo vive lá no templo de Salomão. Não, já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, Cristo vive em você, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. É necessário acertar a colocação verbálica correta, porque se você não acertar a colocação verbal correta, você vai continuar sendo enganado. Quanto tempo você já foi enganado dentro desses lugares? Que você ia ter isso, que você ia ter aquilo, que você, olha a chave da vitória, pega aí, e quando você se dava por conta, abria as mãos, não tinha nenhuma chave. Até quando você vai ficar brincando de criança? Até quando você vai estar brincando com Deus? Brincar com Deus não é lá fora, irmão. Brincar com Deus é dentro desses lugares. Vocês estão brincando com Deus, porque ali está um líder religioso, até mesmo ao qual o ataque, não sei se vocês estão vendo aí, algum de vocês, sobre Silas Malafaia, ao qual ele usa um termo ali, uma prerrogativa, enfim, ali ao qual ele coloca que é perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa. Eu não aceito isso. Eu até aceito, concordo, se ele falar que é perseguição ao homem religioso, que é ele, e ele vai pagar pelos seus delitos, enfim.
Entendeu? Então é perseguição contra o homem religioso, sim, contra ele. A seta está direcionando para ele. Porque se fosse uma perseguição religiosa, olha só a mente de Cristo ativada. Eles prenderiam o passaporte do Edir Macedo, prenderiam o passaporte do Dalmiro Santiago, prenderiam o passaporte do Duque, aquele Agenor Duque, que na verdade não é Agenor Duque, é Agenor Truque. Prenderiam o passaporte do pai de santo, do líder de um candomblé. Pode ver que eles prenderam só o dele. Então a perseguição é ao homem religioso. Não é a perseguição contra a perseguição religiosa. Não existe isso. Ele está tentando se safar. Mas para safado não adianta. A casa cai mais cedo ou mais tarde. Tá entendendo? E muitos estão levando na brincadeira, estão brincando com Deus dentro desses lugares. Uma certa feita pegaram e falaram para mim até, pastor Elisandro, e eu, cara, nem me vem com essa prerrogativa aí, porque é um dom, na verdade, e os homens se engrandecem, tem aí como título, né? E na verdade não é um título, cara. Pastor nunca foi título, pastor é um dom. Se você pegar, por isso que é muito importante percorrer os livros. Se você lá, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, até mesmo ali, Efésios, capítulo 4, versículo de número 7, você vai ver, antes do 11 lá. Claro, o 11 tá, que ele deu um para pastores, apóstolos, presbíteros, enfim, mas mais abaixo, 17, ele diz que até o aperfeiçoamento dos santos. E quando você conhece a graça de Deus, você aprende a caminhar, você não precisa mais de ninguém te levar. É a mesma coisa que uma criancinha. E alguns de vocês dentro desses lugares, alguns de vocês, não todos vocês, estão sendo guiados por homens. Vocês estão mesmo que criancinhas como bebezinhos, e os pastores levando vocês pela mão. Eu tenho que te ensinar a fazer isso, eu tenho que te ensinar a urinar, eu tenho que te botar no pinico, eu tenho que te ensinar a limpar a bundinha. Entendeu? Eu tenho que te ensinar a pegar na mamadeira, eu tenho que te ensinar tudo isso. Ele está te levando nesse jogo, até quando você vai continuar nessa brincadeirinha? Ei, escute, a hora do recreio acabou. A hora do recreio acabou. Quer continuar enganando as pessoas, enfim? Está pagando para ser enganado, para você aprender algo sutil, algo que não é verdadeiro. E aí você vai passando adiante, enganando outras pessoas, ao seu bel prazer, enfim, com medo. O que gera a manipulação? Para mim, ter um poder de manipulação, eu preciso colocar o medo na tua cabeça. A lei de Moisés é trazida do medo. Ela é trazida da realidade. Se ela é trazida da realidade em graça, ela te deixa livre. E quando o medo sai, aí você entende que a tua mente começa a ser governada por Cristo. Nenhum homem te manipula. Hoje, eu já fui manipulado, mas eu aprendi. Cristo ativou a minha mente, a mente dele na minha mente, porque ele domina a tua mente. A Bíblia, quando ela fala que o coração do homem, ela está falando de mente. Não existe tu pensar com o coração do lado esquerdo. Tu não pensa com isso, tu pensa com a mente de raciocinar. Coração da Bíblia, entenda. Quantos de vocês achavam, Deus só quer o meu coração? O que Deus quer com um pedaço de músculo? Deus quer a tua mente é dele, teu pensamento, raciocínio. Mas é que quando tu entra dentro de um lugar, a tua mente ela é fechada dentro de uma bolha e você não pensa. Necessário que pense, né, irmãos? Vamos agradecer ao Pai aqui. Quero trazer algumas coisas, umas colocações aqui, não me tardar, para que a verdade de Cristo corre sim pelas lives, pela internet, enfim. Mas esse é o meu chamado. É colocar sua mente, é desconcertar toda essa mediocridade que colocaram nas suas mentes. Assim como um dia colocaram na minha também, não foi fácil, mas o antídoto da graça pegou em mim e não tive como escapar. Não tive como escapar. E se eu não tive como escapar, você também não tem como escapar. O antídoto da graça vai te pegar e tu vai sair debaixo dessa brincadeirinha de criança, que não tem verdade dentro desses lugares, e você já sabe disso. Porque se você só é aceito pelo aquilo que você imita ele fazendo.
Porque se você agir da sua forma, do seu jeito, você já não presta mais para aquela denominação. Amém? Então vamos agradecer ao Pai. Pai, te louvamos, te agradecemos, pois a tua graça me basta, Pai. Eis-me aqui para fazer não a minha, mas sim a tua vontade. E no momento ao qual, Pai, eu possa estar usando os teus livros, Pai, ativa minha mente mais e mais e mais, Pai. Para que não seja de mim, mas sim o Senhor em mim. Para que possamos juntos, Pai, ativar a mente dos nossos irmãos, dos meus irmãos, dos seus filhos, Pai, que estão do outro lado e irão assistir esta live. Pai, usa-me, usa a minha mente, porque eu estarei usando a tua palavra. Amém. Olha só o que eu quero trazer primeiro para os irmãos, no livro de Mateus, capítulo de número 24, que nos diz assim, Mateus, capítulo 24, versículo 4, que nos diz assim, E Jesus respondeu, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, e de rumores, e de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Agora eu te pergunto, a vocês, enfim, ao qual ele diz ali, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Quantos de vocês estão sendo enganados dentro desses lugares? E você sabe disso e continua ainda sendo enganado. Você ainda continua com essas brincadeirinhas de criança. Você, um homem de idade, que já não é mais menino, já passou dos 20 anos, já passou dos 15, enfim, 18, 20, não é mais bebezinho. Que vergonha. Um homem de idade dentro desses lugares, dentro de algum desses lugares. Ah, irmão Lisandro, mas é que tu não frequenta, tu tem alguma... Não, eu não tenho nada contra esses líderes, na verdade. Eu tenho contra, o que eu coloco, o que eu não suporto, irmãos. Essas pessoas não suportam vocês em amores. Elas suportam vocês o que eu não entendo, o que eu não suporto muitas das vezes é assim, não suporto mesmo. É como é que vocês são enganados. Vocês são enganados por essa gente. Ainda continuam saindo de manhã cedo, trabalhando para levar dinheiro nesses lugares. É isto que eu fico triste, em mim mesmo eu fico triste, porque eu vendo um irmão meu sendo levado por um vento de doutrina, sendo enganado. É triste, irmão, é complicado, porque tu vê tantas coisas fazendo, e as pessoas fazem tantas coisas para ganhar dinheiro aí fora. Uns vendem latinha, outros juntam papelão. Uns líderes religiosos que vão lá dentro, uns levantam um livro e falam com você em nome de Deus. Olha só, estão brincando com Deus, brincando com o nome de Deus. Dentro desses lugares, enganando o seu próximo. Se eu engano o meu próximo, irmão, eu não tenho amor pelo meu próximo. Eu não amo nem a mim. Porque se eu não amo nem a mim, se eu não amo o meu próximo, eu não amo a mim, não amo nem a Deus. Porque a Bíblia toda ela é regimentada naquilo que eu quero fazer a Deus, eu faço ao meu próximo. Se eu estou enganando o meu próximo, eu estou enganando a Deus também. Tentando enganar a Deus, né? Deus não pode ser enganado, ele é espírito. Ele não é mais uma carne, não é Jesus de Nazaré, o Filho do homem. Hoje ele é o Cristo ressuscitado. Hoje você está se relacionando com o próprio Deus, irmão. Se você está enganando a Deus, te prepara. Te prepare que a lambada vai vir. A lambada vai vir. Eu falo isso de experiência própria, entendeu? Já o bicho já cantou a lambada pro meu lado várias vezes. E ele disse a mim, porque você ouve Deus falar com você toda hora. Você só não ouve Deus falar com você dentro desses lugares. Mentiu, mentira, é mentira. Não é Deus que fala contigo nada. Como que Deus ele deu uma lei
Se a lei dele é boa, ele deu uma lei. Se a lei de Moisés fosse boa, ele não destruía ela na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4. Se ele destruiu a lei, que ele foi o Cristo, foi o fim da lei, se ele destruiu a lei é porque a lei era ruim. E como é que tu vai dentro de um lugar desse onde tem lei, onde o pastor está lançando a lei? Entendeu? O jejum é da lei, o dízimo é da lei, ceia, que eles chamam mente, que é santa ceia, que eles aprimoraram, botando santa, não é santa coisíssima nenhuma, eles botaram isso aí dentro do lugar, é da lei, batismo nas águas é da lei, entendeu? Como é que ele bota isso aí lá dentro, lá, e você tá lá, e ele tá pregando a lei de Moisés a você. E como é que você diz que Deus fala com você? Não, não é Deus que está falando com você. Quem está falando com você é a carne. É a carne do homem que está falando com você. Não é Deus coisíssima nenhuma. Precisa entender isso. E quando você não entender isso, você vai estar sempre nessa vidinha. Sempre nessa vidinha, igual eu estava um dia, eu tive também. Eu não entendi, irmãos. Eu achava que eu era leigo, né? Eu achava que Deus falava comigo dentro desses lugares. Não é Deus que fala com você, é a carne. Deus fala contigo aí onde tu tá. Na tua casa, no teu sofá, dentro de um ônibus escorado, entendeu? Numa parada, na rua, quando tu tá indo lá num beco, em algum lugar. Deus tá falando contigo, olha, não faz isso. Olha isso, tu não precisa disso. Olha, Deus tá falando contigo, olha lá, quando tu vê uma carteira, alguma coisa lá, de outra pessoa, tu vai mexer, ele diz, não faz isso, tu não precisa dessas coisas. Deus tá te falando contigo de manhã, quando tu vai sair, olha, às vezes tu não quer estar nocauteado na cama, vai lá no serviço, bate lá, bate palma lá naquela obra que tu vai conseguir. Ele tá falando sempre contigo, mas mentiu. Dentro desse lugar não falam. Certa feita eu fui num lugar aí, certa vez, eu e minha esposa até, enfim, daí um homem, cara, que se diz homem de Deus, ele pega ali, ele faz alguma coisa, ele lança uma regra dentro do, prega a lei, né? E lança uma regra dentro de um lugar e diz que vocês não ouviram a voz de Deus, dele fala com aquela autoridade que começa a gritar para colocar medo nas pessoas, amedrontar as pessoas, e disse, eu ouvi a voz de Deus e eu fiz, aqui tá aqui o meu molho, o meu negócio que eu fiz, tudo certinho, para persuadir as pessoas, veja bem. Sabe o que ele diz? Olha o absurdo, a ignorância do homem carnal, porque ele está na carne, entendeu? Ele está no ministério de Moisés, debaixo da lei. Aí ele pega e usa aquele termo, ele fala para todo o povo lá embaixo, vocês foram reprovados por Deus. Como que vai ser reprovado por Deus, mano? Se Deus que Deus é que te chamou, Deus ele te ama, ali é pregado a lei, aí ele vem mentir que as pessoas foram reprovadas por Deus. Não existe ser reprovado por Deus, irmão. Deus jamais vai te reprovar. Deus ele jamais vai reprovar você. Deus, quer saber que Deus te reprova em alguma parte, que Deus ele é contra você, sim. Na verdade, nem Deus pode fazer isso, porque Deus é espírito, entendeu? Ele te deixa tu ir, que aí vai. Mas a hora lá na frente, onde tu quebrar a cara, não vem tu me culpar, dizer que sou eu, entendeu? É dentro desses lugares onde é trazido uma lei que ele aboliu na cruz. Ele derrubou essa lei, derrubou a lei de Moisés. Lei não é o homem Moisés, é a lei que Moisés colocou. Porque se tu acha que Deus escreveu Gênesis, Deus não escreveu Gênesis. Tu acha que Deus escreveu no Êxito, Deus não escreveu Êxito. Tu acha que Deus escreveu Levítico? Deus não escreveu Levíticos. Tu acha que Deus escreveu Números? Deus não escreveu Números. Tu acha que Deus escreveu Deuteronômio? Deus não escreveu Deuteronômios até o sacrifício da cruz. Deus não escreveu nenhum desses livros. Foram inspirados. Sabe quando tu vê uma pessoa passar, tu pega um papel e tu vê aquela pessoa passar, tu te inspira naquela pessoa. Bah, foi assim, assado, bah, olha lá, como é que eu vou escrever sobre ela? Vou escrever. É assim, irmão, vou escrever sobre aquela pessoa. Eu tenho uma inspiração. Bah, que legal aquela chave, que legal aquele carro, eu vou escrever sobre ele. Bah, carro bonito, enfim. Tá entendendo? Mas o apóstolo Paulo, ele trouxe a revelação, porque ele ouviu Cristo na estrada de Damasco. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Mateus, Marcos, João, Lucas, nenhum deles. Eles andaram com Jesus de Nazaré
Todo o acontecimento da cruz para trás tinha que ser lá. O período foi lá. Ele disse em Mateus 24, 34, ele disse, nada disso se perderá e tudo isso irá acontecer nesta geração. Qual geração? Hoje? Não, a geração que ele estava vivendo em carne, que ele estava vivendo o tempo físico. Olha só o que eu vou trazer a vocês aqui no livro de... aqui capítulo de número 7. 7, olha só o que diz ali, né? Então você, olha só o versículo 9, diz ali, 24, 9. Capítulo Mateus 24, versículo 9. Vocês não vão vir falar sobre isso dentro desse lugar. Tu vê que eles dizem um versículo deles, eles saem falando um monte de baboseira. Eles vão até quase o final do culto falando, ou então até a hora de passar, de pedir os dízimos e passar para as ofertas, entendeu? Eles lêem um versículo só. Esses homens, eles tinham que ler dentro desses lugares, folhear a Bíblia dentro desse lugar e lendo, e lendo, e lendo, até o final da mensagem, até ir lendo com vocês. Procura aí, não achou outro, ajuda ele ali a procurar e achar e ler. Vai outro versículo, pegar o texto, o contexto, entendeu? O começo, o meio e o fim. Eles deveriam fazer assim. Lá onde nós tínhamos ali, quem sabe, ali na Restinga, onde nós ensinávamos, que nós ficamos 8 anos ali ensinando, hein? Ali sim, ali era folhado a Bíblia, ali era lido a Bíblia, este livro. E nós tratávamos ele sim como sagrado, como tratamos até hoje. Nós pregadores da graça de Deus. O homem que não prega a graça de Deus, ele lê um versículo para ti e sai colocando um monte de baboseira em cima. Nem ele sabe o tempo da carta que foi escrito, nem ele sabe com quem está falando. Ele não conjuga verbo, ele não respeita o remetente, o destinatário, ele não coloca, não faz as pessoas entender que destino leva aquela carta, para quem foi escrito aquela carta, que ano foi aquela carta. Ele não sabe nem que o templo caiu em Jerusalém nos anos 70. E ele não sabe nem que há o ministério da lei e o ministério da graça. Ele não sabe que há 2 evangelhos. Um evangelho fraco da lei de Moisés e o evangelho genuíno, forte da graça de Deus. Que a graça de não sabe que a graça é só fé e que o evangelho da cruz para trás é só carne, ministério, condenação e morte. Ele não sabe disso, porque ele vê, ele não é espiritual, ele é carnal. Ele acha que carne, irmãos, ele acha que carne, carnal, ser carnal, opa! Que vergonha, quando eu estava na Restinga ali, até mesmo uma vez, um certo pastor ali, que eu não vou citar o nome, né, por ética, pegou e falou ali, irmão, não tem nada a ver que vocês são carnal. Sabe por quê? Porque ele me viu de bermuda. Me viu com uma camisa regatinha, tá mostrando os braços, tá, mas as irmãs não mostram as pernas. Elas não andam ali de vestido até o... Tu não tá mostrando o braço quando tu bota uma camisa de... Não, a camisa tem que tapar o músculo. Bah, que homem ignorante, cara. E uma vez ele postou numa da rede social que eu vi ele dentro de uma piscina de terno, gravata e calça social. E ele apontando pra câmera e dizia assim, isso é ser espiritual. Que horrível, que ignorância. Porque eles tratam a pessoa como carnal hoje, é que tu vai à praia, que tu não come maionese Helmas, porque eles sabem que Hell, Whey é do inferno, é Satanás. Nada disso, tudo mentira, balela dentro desses lugares. História da carochinha. Aí eles acham que tu ser carnal é que tu anda de bermuda, ser carnal é porque a mulher bota o batom, ser carnal é porque a mulher usa brinco, ou o homem usa brinco. Ser carnal pra eles é isso aí, né? É que o homem pinta o cabelo, ser carnal pra eles é que a mulher pinta o cabelo também. Ser carnal é porque a mulher anda de mini blusa, entendeu? Agora daqui a pouco vem o verão, tu não pode botar uma roupa fresca, porque esses homens olham segundo a carne. Não tem nada a ver. Eu vou te dizer pra ti o que é ser carnal, meu. Eu vou te mostrar agora pra ti o que é ser carnal. Eu vou ler pra não ficar só nas minhas palavras, entendeu? E eu vou te mostrar como você é carnal de verdade. Olha só.
Porque se você está firmado na velha aliança, na lei de Moisés, você é carnal. Até mesmo Paulo trouxe isso aí em 1 Coríntios também. Olha só que eu vou trazer a vocês aqui 1 Coríntios. Não quero me tardar muito, né? Mas eu preciso mostrar isso aqui a vocês, para que vocês entendam a graça de Deus. E vocês estão sendo enganados por esses homens que vocês acham que homem é de Deus. O meu pastor é de Deus, homem de Deus. Eu não tenho nada contra o teu pastor, só que eu te digo, eu olhando para ele, já ouvindo o que sai da boca dele, eu te digo se ele é carnal ou se ele é espiritual. Na verdade ele é carnal, que me diz pelas escrituras, por esse livro, por eu interpretar esse livro, concluir esse livro como sagrado e aceitar que eu aceito que ele é sagrado, porque eu aceito o que Cristo fez na cruz. Cristo foi lá e tirou o pecado e ninguém tem pecado. Tu não é pecador. Agora, se tu acha que tu é pecador, é porque tu está debaixo da lei. Tu faz jejum, tu é pecador. Tu dá dízimo, tu é pecador. Tu participa da chamada, da mentira, da Santa Ceia, tu é pecador, porque não é ceia, é Páscoa judaica. Tu tá na igreja pentecostal, porque ela não é pentecostal, por causa que ela não pratica a festa de Pentecoste. Tu é um judeuzinho, e se tu é um judeuzinho, tu é pecador sim. Tu não tá a favor de Deus, tu tá contra Deus. Entenda isso. É assim o evangelho de Cristo. Evangelho é verdade, evangelho não é mentira. Por isso que eu falei desde o começo. Até quando tu vai continuar brincando com Deus? Até quando tu vai ficar nessa brincadeirinha de criança? Brincadeira de criança, como é bom, faz ainda na igreja, como é bom. Até quando tu vai continuar brincando? Cara, tá brincando com Deus, cara? Tá de brincadeirinha? Ah, meu Deus, olha só, te mostrar. 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos ler. Olha, isso aí que tu tem que ler, entendeu? Tem que ler. Tu não tem que ir lá escutar o que o homem fala e receber. E palabassuri, e palabanai. E tu me cantas, tu me leva. Se ele me canta, a égua canta lá no mato. Senta na vassoura e anda. Não! Chega de brincadeirinha de criança. Chega disso aí. Chega isso aí, até teu filho entende que isso é uma brincadeira. E você acha que está ali dentro, é Deus falando, olha só, é Cristo, meu Deus, é Deus da glória, meu Deus, como Manasseh, Sébia, Lava, Sanga, Luz, para com isso aí. Se tu ama a Deus, para com essas mentiras, com essas ilustrações medíocres de homem que não te leva a nada. Tu não vê que tu tá sempre rodando e tu não sai do lugar. Um pouco tu tá bem, um pouco tu tá ruim, um pouco tu tá bem, um pouco tu tá ruim. Tá vendo que tá toda hora tendo essas mudanças na tua vida? É porque você está contra Deus. Você está debaixo da lei de Moisés. Sim! Entendeu? Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler. Olha só o prefácio, o título já diz, ó. O espírito mundano causa dissensões na igreja. Ei! Olha aí Paulo trazendo a revelação. Tu vê que Paulo não está no Velho Testamento lá. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele conheceu a graça de Deus. Cristo falou com ele na estrada de Damasco, aí ele tocou, ele refutou tudo aquilo que ele aprendeu como esterco. Aí falaram para ele uma certa feita, digamos que falaram, Paulo, aí o que tu vai fazer com teus livros, que tudo que tu aprendeu com Gamaliel? Ele puxou a musiquinha e começou, deixa pra mim, joga fora no lixo. E joga fora no lixo. E joga fora no lixo. Joga no lixo tudo que tu aprendeu debaixo da lei. Entendeu? Tudo que tu aprendeu da cruz para trás, joga fora no lixo. Porque nunca foi de Deus. Nunca foi de Deus isso aí. Isso é inspiração de homens, é carne, carnalidade. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 nos diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espiritual, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha só, 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podereis,
3. Porque ainda sois carnais, pois há, vendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Ei, vocês obedecem dentro desses lugares, homens. Vocês andam segundo os homens. Vocês são carnais, vocês estão sendo guiados por homens. E vocês estão tomando leitinho, ó, papá, ó. Estão tomando leitinho, mamadeira. Estão tomando leite dentro desses lugares. Vocês não estão tomando alimento sólido. Entendeu? É leite. Lei de Moisés significa leite. Paulo tratou a lei de Moisés como leite. Vocês estão tomando leite. A graça não. A graça é muito mais que o leite. A graça é alimento sólido, mocotó. É o epotrem da graça. Whey potrem da graça. Entendeu? Da força, da mente ativada de Cristo. Entendeu? Ninguém te engana. Na graça, irmão. Você entende que tu não precisa ser guiado por homens. Homem não precisa te levar pela mão. Aí tu vai lá num lugar, tu fica lá na frente, cabeça baixa, e o homem falando um monte de bobagem. Falando que tu tem demônio, falando que tu tem Exu, falando que o Zé Pilintra, o Zé Pilantra, porque falando que a pombageira que roda, a pombageira que quica, a pombageira que faz isso, a pombageira que vai à praia. Tudo é balela. Vem aqui, irmã, agora tu tem que Deus vai te libertar desse batom, vai te libertar desses brincos, vai te libertar dessa correntinha do relógio e tudo. Tudo mentira, tudo folclore, é para te prender ali dentro. Tudo isso é leitinho. Tudo é leitinho. Você não é acostumado com alimento sólido. Você não é acostumado com alimento sólido. Você está tomando leite. Até quando você vai tomando leite? E Paulo disse, irmãos, é o apóstolo Paulo, você tem que seguir a narrativa de Paulo, as cartas de Paulo. Não interessa se eles não gostarem. Mas não foi Paulo que morreu por mim. Nem Jesus morreu por ti. Se quer saber a cronologia certa, Jesus morreu pelos judeus, você não estava lá. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Sobrevindo o preceito da lei, Deus enviou seu filho nascido de mulher debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Você não estava lá. Deixa de mentir, deixa de ser um mentiroso. Deixa o teu pastor, tem que falar para ele, tu tem que ter coragem de falar para ele, você é mentiroso sim. Eu não estava debaixo da lei, como é que Cristo morreu por mim? Como é que Cristo me resgatou debaixo da lei? Se eu não estava lá, nós já nascemos debaixo da graça. Se passou há mais de 20 séculos, mais de 2000 anos, e nós viemos nascer. Já nascemos sem pecado, já nascemos livres, já nascemos limpos, já nascemos salvos. Você já é salvo, mas a sua mente está deturbada porque está dentro desses lugares ainda, com brincadeirinha de criança. Está brincando de criancinha ainda aí dentro desses lugares. Por isso que a tua mente nunca evolui, está sempre na mesma. Aí o homem pregou para ti lá, tu ia lá no chamado culto, né? Que na verdade na magia, é uma magia isso aí, entendeu? É um feitiço. A carne tem o poder da feitiçaria. Deus te feitiço. Vamos deixar certo lá os do candomblé, lá os da Umbanda, que eles estão mais certos do que esses chamados líderes aí, esses povo evangélico. Eu te digo uma coisa com todo, sem medo de errar. Seja amigo de um umbandista e não seja amigo de um evangélico. O evangelho só vai mentir para te enganar. Porque lá o umbandista, ele não mente, ele pode até mentir, mas não mente em nome de Deus. E o evangélico, ele mente para ti, ele é ousado na mentira, no nome de Deus, ele te mente, te engana. Entendeu, meus irmãos? É isso aí, você tem que entender, a graça de Deus é isso aí mesmo. Não tem ruim, entendeu? É pregar com ousadia. Olha o livro de Hebreus, capítulo 5. Por ver que eu pedi para Deus me guiar a minha mente, usar a minha mente. Não estou usando a mente dele, ele está usando a minha mente para levar vocês. Hebreus capítulo 5, versículo de número 14. Vamos 12 em diante, nos diz assim, 11 em diante. Do qual, Hebreus capítulo 5, 11 diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.
12. Porque devendo já ser mestres, olha só, meus irmãos, o 12. Porque devendo já ser mestres, lindo essa palavra, Ed, pega aí e continua aí, Ed, percorre essa palavra que tu vai ver, Ed, a maravilha, Hebreus, a última, tudo aponta que essa última carta foi a carta do apóstolo Paulo. Olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 12 em diante, nos diz assim, ó, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar. Vocês que estão debaixo da lei já deviam ser mestres, mas estão na lei, escutando a lei, brincadeirinha de criança. É necessário que o Elisandro se manifeste em graça para ensinar vocês novamente, porque esses caras não vão ensinar, esses caras vão continuar tocando lei em vocês. Tocando lei, tu vai lá e a igreja já passou 20 anos ali dentro e sempre pregando a mesma coisa, que Jesus está voltando, que Satanás isso, que o diabo isso, nunca muda, é sempre as mesmas coisas, é sempre a mesma paranoia. Olha só, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda a necessidade de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, que vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Vocês necessitam ainda de leite, tá sempre ouvindo leite. Aí você naquela igreja porque é sempre dado leite, sempre dado leite. Vocês estão mamando na tetinha, estão mamando ainda na tetinha, sempre leitinho, sempre leitinho, sempre leitinho, e ainda estão ali, porque se acostumaram com leite. Aí vem o Elisandro, traz a graça de Deus, ou o pregador da graça, tu escuta, não aceita, porque o negócio de vocês é leite, vocês já estão acostumados no leite. É necessário ensinar vocês de novo para que vocês entendam como é se alimentar de alimento sólido. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, são menino ainda. Não consegue engolir algo sólido. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vocês não, alguns de vocês, na verdade todos, não conseguem discernir o que é certo e o que é errado dentro desses lugares, porque estão firmados no leite. Não estão acostumados com alimento sólido. No momento que o sólido, que alguém começar a ensinar a vocês o que é sólido, vocês vão entender o bem e o mal. Vocês vão entrar dentro desse lugar e vão ver, peraí, como eu já sou adulto, eu passei dos 20 anos já tô com 30, tô dentro desse lugar, como é que o pastor tá me ensinando isso aí, que tudo, poxa, ele tá dizendo que eu não posso olhar televisão, ele está dizendo que agora vem o mês, agora passou os 4 meses nessa estação, tem aí 4 meses de inverno, 4 meses de verão, que já está diferente, os climáticos de hoje não são os mesmos, mas agora vem verão, eu não posso ir numa praia, ou até mesmo eu posso ir na praia, mas eu tenho que ficar igual um tubarão lá, eu não posso olhar para o lado, que tudo na minha volta é pecado. Ei! Não adianta, irmão, tu querer guardar, dizer que tu é santão, santo, igual ele lá, que ele mente pra ti que ele é, aí ele te impede tu de ir à praia, e ele lá, ele vai tá aí nas melhores piscinas aí, nos clubes aí, com a família, com o barrigão cheio de chope, na beira de uma piscina, sem camisa, tomando uma cervejinha, tomando um copo de vinho, com a sua família, com teu dinheiro, que tu é dizimista fiel, né? Que o dizimista fiel não entra no céu, assim ele ensina, né? Ou então tu não é dizimista, tu tá roubando a Deus, cara. Que balela, que mentira da carochinha isso aí, hein? Eu fui enganado nessa área aí também. Chegou um tempo, né? Eu cheguei dia 20, dia 5. Rapaz, que raiva. Que raiva eu fiquei desse homem depois. Mas tudo bem. A palavra de Deus diz que tem que suportar em amor. Como eu amo, eu tive que suportar, né? Mas eu entendi, porque tem coisas que é pra Deus fazer, tem coisas que é pra ti, cara. Se tu continua ali dentro, Deus não vai te tirar de dentro, Deus é espírito. Nem Deus se mete na tua vida, cara. E tu tá ali ainda, não. Deus, enquanto ele não dá o amém, eu não saio daqui. Deus me chamou aqui. Deus não te chamou aí porcaria nenhuma, coisíssima nenhuma. Tu está aí porque tu tá na carne também.
Essa é a realidade. Tu é carnal, tu tá na carne. Eu não digo que tu é carnal porque tu usa uma bermuda, tu joga uma bola, tu joga um videogame, tu pinta o cabelo, entendeu? Tu pinta as unhas, tua mulher tá de batom. Não é isso aí ser carnal. Ser carnal é estar na lei de Moisés. É estar da cruz para trás. Isso é ser carnal. Se tu vive da cruz para trás, tu é carnal sim. Tá na carne. Tu bebe leitinho. Bebe leitinho sim. Não está acostumado com alimento sólido. Quando tu vê a graça de Deus, tu dispara. Tu corre. Porque tu tá acostumado no leite. E tu, claro, a pessoa acostumada no leite vai tomar só leite. É mesmo fazer uma analogia. As minhas netas vêm aqui, os meus netos vêm aqui. Eles estão acostumados só a tomar leite. Eu vou dar café preto para eles vão se sentir bem? Não, porque eles estão acostumados com leite. Vocês estão acostumados com leite. Então a graça de Deus não entra em vocês, porque o negócio de vocês é leite. Leitinho da lei. Entendeu? E nós fomos habilitados para uma nova aliança que está aqui. Eu quero trazer para vocês também aí. Cara, tudo isso é muito bom vocês pegar, porque... Mas se tu tá acostumado com leite, vai ser difícil. Vai ser difícil... Porque tu não tá acostumado com sólido mantimento. Não tá acostumado a tomar sopão. Tem que dar o suador, um tito, mocotó, que ele sabe. Não. Vem com mocotó pra tito. Não quero mocotó. Não, cara, tem um copo de leite aí. Eu não quero mocotó, eu quero um copo de leite. Tem um copo de leite? Não tem copo de leite. Então vou embora. Eu vou procurar o outro lá onde vende leite. Porque tu é do leite, tu não é da graça. A graça é mocotó, é um alimento mais forte. É a verdade de Deus, na verdade, é a verdade absoluta do evangelho. A graça de Deus é mocotó, entendeu? Se tu bebe leite, tu tá debaixo da lei, tu tá no ministério, condenação e morte, tu tá morto em Cristo. Esta é a verdade. Esta é a verdade de Deus, meus irmãos. Essa é a verdade. Olha só o que diz em Romanos, aqui, capítulo 7. Me perdoe minha ousadia, mas é assim mesmo. Tem que bater forte, entendeu? Não me aceito nesses lugares, eu nem faço questão de ir, entendeu? Porque se eu for lá, não vou pregar mentira. Não importa onde for, pode ser meus familiares, pode ser quem for. Se eu estiver dentro de um lugar desse, me der um espaço ali, eu sei que o Pai vai falar comigo. Vai falar, o Pai já fala até antes. Aqui na minha casa, ele fala na minha mente todo momento. Cara, se tiver um espaço aí nesse lugar, não sou eu que vou te levar. É tu que vai ir, entendeu? Por carnalidade, porque lá dentro tá a lei. Mas se tu tiver um espaço lá, tu mete palavra, cara. Mete a palavra, mete a minha verdade lá dentro. Porque lá eu sei que os anjos vão estar lá em cima falando, vai Lisandro, vai Lisandro, vai Lisandro, vai Lisandro. Eu sei que eles vão estar assim. Entendeu? Pedindo pra mim meter a graça neles. E eu meto a graça mesmo, cara. Não tem ruim, cara. Não tem ruim, cara, porque é o seguinte, cara, se eu não tinha medo lá no mundo, lá no mundo não, lá quando eu era andava no meio das drogas, no meio das coisas erradas, e dava facada, e os negros me pegavam, me davam de pau de ferro, entendeu? E eu embocava, largava na mão com 1, 2, 3, não tinha ruim. Não tem medo mesmo, vou ter que me poderá fazer o homem, cara. Se me matar hoje ou amanhã, cara, glória a Deus, vou pra glória, só tô voltando pra casa, só vou voltar pro meu lugar de origem. Eu carne não, a carne vai tombar, vai ser sepultada e tudo. O espírito que tá dentro de mim, esse espírito ousado, corajoso, que fala com vocês aí, que é o espírito de Deus, o espírito de Cristo. Se eu não tenho espírito, eu não tô aqui, eu tô morto. A carne vai ao pó, de onde vem, e o espírito volta a Deus que o deu. Se volta a Deus que o deu, é porque ele já veio de lá. Abre a tua mente, sai do leite. Amém? Romanos capítulo... Vamos ler aqui Romanos um pouquinho. Capítulo 7, versículo de número 6. Nos diz assim. Mas agora, olha só, Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. A lei de Moisés, o leite é coisa velha. É letra. Perdão, a tosse aí tá um pouco, né? Mas assim tô me recuperando. Mas isso não vai me impedir de falar, meus irmãos. Então, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Estávamos retidos na lei. Morremos para a lei.
Cara, se tu tá vivo pra lei, tu tá morto pra Deus. Se tu tá fazendo jejum, tá dando dízimo, tá tomando Santa Ceia, comendo pão, bebendo suco, tá morto pra Deus. E Deus não te vê carne, Deus te vê espírito. Mas se tu tá morto pra Deus, tu tá debaixo da lei. Eu vou te mostrar isso aí, Gálatas, capítulo de número 2, versículo 18, lá 17. Diz, tu tá vivo pra lei, tu tá morto pra Deus. Se tu tá morto pra lei, tu tá vivo pra Deus. Olha só, então tá dentro desses lugares aí, tá morto pra Deus. Deus não tá nem aí pra ti, cara. Ali é só aquela balela, aquela mentira, brincadeirinha de criança. Não tem nada de Deus ali. Tem nada de Deus. Nada, dica. Entendeu? Tá fazendo campanha que ele não mandou, tá indo fazendo vigília que ele não mandou tu fazer, tá ali fazendo culto da família, culto da mesa de oração, coisa que não tem nada disso na Bíblia. O único culto que tem na Bíblia é abra tua mente, pega um pouquinho de alimento sólido aí, sai do leite, larga um copinho de leite um pouquinho, larga a mamadeirinha um pouquinho, larga a chupetinha, o biquinho, larga o biquinho um pouquinho. Olha só, se tu tá vivo pra lei, tá morto pra Deus, entendeu? Quando tu tá morto pra lei, tu vive pra Deus. Tá entendendo? Olha só. Então, mas agora estávamos livres da lei. Agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Se tu quer viver em novidade de espírito, viva por fé. Não viva por obras. Porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que subir um monte, porque eu tenho que jejuar, porque eu tenho que dar dízimo, porque eu tenho que fazer Santa Ceia, eu tenho que me batizar. Isso é viver na caducidade da letra, na velhice da letra, coisas velhas. Era sombra isso. Sombra, entendeu? Fraqueza e inutilidade. Não é o ministério correto. Você precisa entender isso. Você precisa receber a graça de Deus, para que você viva tranquilo com a sua família, viva feliz com teus familiares. Você está padecendo, você está sofrendo, você está raquite, porque ainda não entendeu isso. Olha o que diz mais aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de sermos ministro do Novo Testamento, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Você lembra quando ele falou para João lá, João 6,63? A carne para nada aproveita, mas o Espírito, todas as palavras que eu vos falo, são Espírito e vida, entendeu? Então, o Espírito dá vida, a carne para nada aproveita. Se você está debaixo da lei, nada ali do que tu ouve aproveita, nada, não adianta. O leite que tu toma não te faz diferença nenhuma. Tu vai sempre continuar no leite, sempre continuar no leite. Aí tu vai lá, pregaram a semana passada na campanha. Vamos fazer a campanha do Gideão. Aí, campanha parte 1. Vamos, libertação e tudo, orar, cabeça, mão na cabeça, sai, entendeu? Sai, vira da cabeça e sai demônio. E aí, passou, pra sair, né? Aí tu vai lá, leite, né? Isso é leite. Aí vai no culto de novo, a semana que vem, vai lá, primeiro de novo, campanha, parte 2, libertação, curas e milagres. Aí vai de novo, sai. Cara, mas já não a campanha da parte 1 já não era pra ter saído? E agora foi pra campanha, parte 2? Brincadeira de criança dentro das igrejas, só brincadeirinha de criança. Satanás está voltando, Jesus está voltando, Satanás invadiu a igreja, Satanás está debaixo do teu colchão, está debaixo da tua cama, está comendo na tua mesa, tudo balela, mentira. Tudo mentirinha, historinha de criança, coisinha, conto da carochinha. E você gosta disso, porque você vai e volta, continua nesses lugares, aí você tá em casa tranquilo, Deus tá falando contigo, não, daí tu começa a julgar a tua mente, começa um combate na tua mente, e aí tu, mas será que é, será que não é? Pô, cara, é Deus que tá falando contigo, é a tua consciência ativada, é Deus, ele tá na tua consciência, falando na tua mente, não pra te fazer as coisas erradas, entendeu? Tu tá fazendo as coisas erradas é porque tu tá na carne, entendeu? Tu é carnal, mas é quando tu tá em casa, tu tá no espírito, aí fazendo as coisas certas. Entendeu? Correndo atrás do trabalho, tudo direitinho, pagando tuas continhas. É espírito isso. É viver pela fé. Aí tu entra dentro de um lugar de noite. Pô, cara, ele diz lá em Gálatas 3, na NVI. Pô, cara, tu começasse no espírito e acabasse na carne, aí tu tá no espírito em casa, tranquilo. Aí de noite corre pra carne.
Tu corre para dentro desse templo aí, tá na carne. Porque lá todos eles estão na carne. Não vem dizer que não é verdade sim. Eu afirmo sim, meu testemunho é verdadeiro. Igual o Nazareno falava, meu testemunho é verdadeiro, porque quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Porque eu falo o que o Pai me ensinou. Eu não falo que um pastor me ensinou. Eu não falo que eu aprendi num curso de teologia. Eu não falo que eu aprendi dentro de um gabinete pastoral. Nunca fui em reunião de pastores e nem quero ir, porque ali só tem balela, só mentiroso. Mentiroso. Por que ninguém nunca cogitou sobre mim, comigo, vem em conta? Porque esses caras sabem. Alguns desses caras sabem, estão na carne. A carne não vai querer pegar um homem espiritual pela frente. O leite, aquele que toma leitinho, toma copo de leite, não vai querer pegar um prato de mocotó pra frente. Não, porque ele sabe que o mocotó vai destruir aquele copo de leite. Cara, eu sou do mocotó. Eu dou palavra. Cara, se é pra dentro de um lugar pra te ouvir porcaria, balela, porque Jesus tá voltando, porque Satanás isso, porque o diabo aquilo, porque não sei o que tem, porque Jeremias, porque Jefité, porque Sansão, porque Davi, porque Abraão, mais uma. Você sabe por que Jesus ele é chamado no livro de Hebreus segundo Adão? Porque Jesus é espírito vivificante, já é a graça de Deus. É por isso que ele fala em João capítulo 1 ali, versículo 17, 14, 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus Cristo, fé, espírito, graça. Lei de Moisés, lei, ministério, condenação e morte e carne. Onde está todos os preceitos da lei, que eram sombra. Hebreus capítulo 10, versículo 1, versículo 2, diz a Bíblia que isso é sombra da realidade. E vocês estão fazendo sombra ainda, vocês estão jejuando, isso é sombra. Santa Ceia é sombra, não é realidade. Cristo lá, quando ele levantou o pão na última ceia, lá ele estava mostrando o físico, porque ele estava em carne. E vocês levantam o pão para cima, ele não está ali em carne, ele está em espírito. Ele está olhando para vocês. Que gente ignorante, olha aí. Esse povo, ele gosta da mentira mesmo, hein, cara? Que insulta a minha soberania. Cara, isso é um insulto à soberania de Deus. Tá entendendo? Vocês precisam saber disso aí, olha só. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz: e se o ministério da morte, gravados com letras em pedras, venham em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. Se o ministério da morte gravado, letras em pedra. Você sabe que o ministério de Moisés agora, você sabe, se você está aí dentro, aí você vai, tomar-lhe chiba do pai. Aí tomar-lhe do pai por quê? Porque sabe que o ministério de Moisés é condenação e morte. Você está morto aí dentro. Você está morto dentro desse lugar. Pode falar em língua, pode falar balabanai, balabachúria, balabaxébia, balabaçui, de canta lá no mato, e se ele me canta vai na praia.